Eu nunca vou esquecer o cheiro do perfume caro misturado com o aroma forte de carne assada que invadia o salão principal. A mansão dos Alencar estava iluminada como se fosse uma vitrine de luxo naquela noite. Eu, de uniforme simples, avental engomado e cabelo preso num coque, me movia rápido, equilibrando a bandeja de taças de cristal como se minha vida dependesse disso, e de certa forma, dependia. Enquanto passava discretamente entre os convidados, sentia os olhares que não eram para mim, mas para o que eu carregava. Era como se eu fosse parte invisível do mobiliário, um detalhe que ninguém notava, até que a voz dela cortou o ar. Tira essa empregada de quinta daqui antes que eu perca o apetite. O salão silenciou por um instante. A frase ecoou na minha mente como uma martelada. Eu parei, por reflexo, tentando entender se tinha ouvido certo. Senti o sangue subir ao meu rosto, queimando. Os olhos se voltaram para mim. Alguns riram baixo, outros disfarçaram o constrangimento mexendo no copo. Patrícia, a filha mais nova da dona da casa, me olhava com um sorriso de canto, como quem tem prazer em esmagar quem considera menor. Eu queria desaparecer, sumir no ar, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Respirei fundo, baixei os olhos e continuei andando. Não porque não tivesse vontade de responder, e como tinha, mas porque sabia que, naquele momento, qualquer palavra minha só serviria para me afundar mais na imagem que ela tinha construído de mim. Fui para a cozinha, deixando a bandeja no balcão com mais força do que deveria. O barulho fez Dona Lúcia, a cozinheira, me olhar de soslaio. Ela conhecia aquele olhar. "O que foi agora, menina?" perguntou, enquanto mexia uma panela enorme de molho. "Nada." Respondi, mas minha voz falhou. Ela pousou a colher e veio até mim, limpando as mãos no avental. Tocou meu ombro com um gesto que misturava carinho e pena. "Não deixa essas cobras te derrubarem, Isa. Você é mais que isso." Mas eu não me sentia mais que aquilo. Naquela noite, a frase de Patrícia virou uma tatuagem invisível na minha pele. Empregada de quinta. Cada vez que repetia na minha mente, sentia algo crescer dentro de mim, não era ódio, era uma mistura de vergonha e um fogo silencioso. Continuei trabalhando até o fim do evento, cumprindo cada tarefa com o mesmo capricho de sempre, mas por dentro, eu já não era a mesma. Cada prato servido, cada copo recolhido, era como um lembrete do lugar que eles achavam que eu merecia ocupar. Quando todos os convidados foram embora, fiquei sozinha no salão ajudando a recolher as últimas decorações. O silêncio da mansão parecia gritar. Passei a mão pela mesa longa e polida, imaginando como seria sentar ali, não como funcionária, mas como dona. No caminho para o meu quarto de empregada, parei diante do espelho do corredor. Vi uma mulher de postura cansada, com olheiras profundas e um uniforme que não contava nada sobre meus sonhos. Pensei nos anos que tinha dedicado a trabalhar ali, nos sorrisos forçados para manter meu emprego, nos dias em que engoli o choro para não perder o controle. Naquela madrugada, deitada na minha cama estreita, fiquei encarando o teto por horas. As palavras de Patrícia rodavam na minha mente como se fossem um filme repetido. Empregada de quinta. E foi então que, pela primeira vez em anos, pensei seriamente em sair dali. Eu sabia que não tinha nada garantido do lado de fora. Nenhum diploma que brilhasse no currículo, nenhum parente rico para me apoiar, nenhuma poupança robusta para me sustentar. Mas naquele momento, percebi que pior que o medo do incerto era a certeza de continuar sendo tratada como invisível. Lá pelas 4 da manhã, levantei da cama, abri o armário e comecei a guardar minhas poucas roupas numa mala pequena. Meu coração batia forte, como se soubesse que aquele gesto ia mudar tudo. Quando o dia amanheceu, procurei Dona Helena, a patroa, para avisar que estava pedindo demissão. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e frieza. "É mesmo?" disse, levantando uma sobrancelha. "Se acha que vai conseguir coisa melhor, boa sorte." Não respondi. Só entreguei o uniforme limpo, com o avental dobrado em cima. Saí pela porta da frente, sentindo um vento frio no rosto e, junto dele, uma estranha sensação de liberdade. No portão, encontrei Dona Lúcia. Ela segurou minha mão com força.
Vai com Deus, Isa. E lembra, o mundo lá fora pode ser cruel, mas também pode te mostrar quem você realmente é. Assenti, segurando o choro. Olhei para trás uma última vez e vi a mansão, imponente e indiferente. Eu não sabia como, nem quando, mas dentro de mim já tinha nascido uma promessa: eu voltaria. Não como funcionária. Não para servir. Mas como alguém que teria voz e respeito. Naquele instante, o medo do desconhecido se misturou com uma faísca de esperança. Era só o começo. Eu desci a rua com a mala na mão, sentindo o peso não só das roupas, mas de todos os anos que tinha carregado calada as humilhações naquele lugar. Cada passo que eu dava me afastava da mansão, mas parecia aproximar meu peito de uma decisão que eu sabia ser definitiva. O céu estava nublado, e o ar frio da manhã me fez puxar o casaco velho até o pescoço. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Não havia mais o som constante de louças, passos apressados de funcionários, ou vozes exigentes pedindo traga isso e faça aquilo. Eu estava sozinha. E, por mais que isso fosse assustador, também era libertador. Peguei um ônibus rumo ao bairro onde minha tia-avó morava. Ela sempre tinha sido minha única família de verdade, mas vivia com o dinheiro contado. Quando cheguei, ela estava sentada na varanda, com um café na mão e o rádio ligado numa música antiga. Isa? Ela se levantou, surpresa. O que aconteceu? Eu abracei aquela mulher pequena e enrugada com tanta força que senti vontade de chorar ali mesmo. Mas me contive. Entrei, coloquei a mala no canto e expliquei, resumidamente, que tinha saído do emprego. Ela não fez perguntas demais, apenas suspirou. Você fez o que achou certo. Agora, vamos pensar no próximo passo. Naquela noite, me deitei no colchão simples que ela arrumou no quarto de hóspedes. O cheiro do lençol recém-lavado me trouxe um pouco de paz, mas o peso da incerteza não saía de cima de mim. Eu não tinha emprego, não tinha dinheiro sobrando, e cada centavo que eu gastasse dali em diante teria que ser pensado com cuidado. Nos dias seguintes, saí batendo de porta em porta. Padarias, mercados, lojas pequenas, deixei meu nome e telefone em qualquer lugar que aceitasse. Algumas pessoas olhavam para mim com desdém, como se estivessem me medindo da cabeça aos pés. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que via nos convidados da mansão. Numa tarde, voltei para casa desanimada e encontrei Dona Lúcia sentada na sala da minha tia-avó. Ela tinha vindo de surpresa, trazendo um saco cheio de pães caseiros. Menina, eu não podia deixar você assim, sem saber se estava bem, disse ela, me abraçando. Contou que, desde que eu saí, o clima na mansão tinha mudado. Patrícia, claro, não se importava, mas alguns funcionários sentiram minha falta. Eles sabem que você era das mais caprichosas lá. Ela me olhou nos olhos. Não deixa isso te derrubar. Você tem um valor que nem imagina. Foi ali que percebi como eu me deixava definir pelos olhares e palavras dos outros. Eu tinha me convencido, por muito tempo, de que valia apenas aquilo que eles diziam. Mas, no fundo, havia algo em mim que sabia, eu poderia ser muito mais. Na semana seguinte, minha tia-avó me chamou para conversar. Isa, eu sei que você está procurando emprego, mas não fica aceitando qualquer coisa só por medo. Procura algo onde possa crescer, aprender. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Naquela mesma tarde, fui até o centro da cidade, determinada a entregar mais currículos. Foi lá que, sem querer, cruzei com um homem alto, de terno bem cortado, que saiu apressado de uma cafeteria e esbarrou em mim. Desculpe. Ele disse, ajudando a pegar os papéis que caíram da minha mão. Não foi nada, respondi, tentando sorrir. Ele olhou para o currículo que segurava e leu meu nome em voz alta. Isadora, procurando trabalho? Assenti, meio sem graça. Ele me entregou um cartão. Henrique Duarte. Passe lá no meu escritório amanhã. Talvez eu tenha algo que combine com o seu jeito. Fiquei parada no meio da calçada, segurando o cartão como se fosse um bilhete premiado.
Não sabia nada sobre ele, mas algo na forma segura como falou me fez acreditar que aquela poderia ser uma porta se abrindo. Naquela noite, não consegui dormir direito. Entre a ansiedade e o medo, ficava pensando no que poderia acontecer. E, pela primeira vez desde que deixei a mansão, senti uma pontinha de expectativa pelo dia seguinte. Acordei cedo no dia seguinte, antes mesmo do despertador tocar. Passei a noite revirando na cama, imaginando quem era aquele homem que encontrei na calçada e por que ele teria se interessado em me ajudar. Olhei para o cartão várias vezes, como se o nome Henrique Duarte pudesse me dar mais respostas do que realmente dava. Vesti a melhor roupa que tinha, uma calça preta simples e uma blusa branca, prendi o cabelo e respirei fundo antes de sair de casa. No ônibus, minha mente era um turbilhão de perguntas. E se ele só estivesse sendo educado? E se não fosse nada sério? E se fosse a chance que eu estava esperando? Ao chegar ao endereço do cartão, encontrei um prédio comercial moderno, com fachada espelhada. Entrei, anunciando-me na recepção, e logo fui levada a uma sala de reuniões pequena, mas bem organizada. Poucos minutos depois, Henrique entrou. Sem terno dessa vez, usava uma camisa azul clara e um sorriso educado. Bom dia, Isadora. Ele estendeu a mão. Obrigado por ter vindo. Sentamos e ele começou a me fazer perguntas sobre minha experiência. Eu falei da mansão, das responsabilidades que tinha, e percebi que ele ouvia com atenção, como se cada detalhe importasse. Você tem algo que muita gente não tem, sabia? Disse ele, após alguns segundos de silêncio. Não sei, o quê? Perguntei, meio desconfiada. Organização, atenção aos detalhes, jogo de cintura. Isso vale muito em qualquer área. Ele explicou que era dono de uma cafeteria ali perto, mas também tinha uma empresa de logística que estava crescendo rápido. A vaga que tenho é simples no começo, auxiliar administrativa. Mas é um ambiente onde dá para aprender muito. O que me diz? Meu coração disparou. Não era o tipo de emprego que eu imaginava quando sonhava em mudar de vida, mas podia ser um começo. Eu aceito. Respondi sem hesitar. No dia seguinte, comecei na cafeteria para aprender o básico. A rotina era diferente de tudo que eu já tinha vivido: caixas registrando pedidos, garçons correndo com bandejas, o cheiro de café moído invadindo cada canto. Henrique aparecia de vez em quando para conferir as coisas e sempre me cumprimentava com um sorriso. Logo percebi que ele não era um patrão qualquer. Tratava todos com respeito, sabia o nome de cada funcionário e, principalmente, sabia ouvir. Certa tarde, enquanto eu organizava a papelada no pequeno escritório, ele entrou e se encostou na porta. Você se adaptou rápido, Isa. Isso é raro. Falou, como se estivesse avaliando cada gesto meu. Já pensou em trabalhar direto na empresa de logística? Eu me assustei. Eu? Mas, acabei de chegar aqui. Justamente. Quem aprende rápido no lugar mais simples, tem potencial para voar mais alto. Na semana seguinte, fui transferida para o escritório central. Era um espaço amplo, com paredes de vidro e uma energia intensa de trabalho. No começo, me senti um peixe fora d'água, cercada por gente que falava termos técnicos que eu não entendia. Mas não demorei a perceber que, no fundo, todas aquelas tarefas dependiam de algo que eu sabia fazer bem: manter as coisas em ordem. Comecei organizando agendas, conferindo prazos de entregas e resolvendo pequenas falhas que poderiam virar grandes problemas. Cada vez que eu conseguia antecipar um imprevisto, Henrique me olhava com um ar satisfeito, como quem confirma que fez a escolha certa. Um dia, ele me chamou para almoçar. Eu estranhei, mas aceitei. Sentamos num restaurante simples, e ali ele contou mais sobre sua vida. Tinha herdado a empresa do pai, mas queria expandi-la com ideias novas. E você, Isa? Perguntou. O que quer da vida? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não estava acostumada a pensar no que eu queria, apenas no que precisava para sobreviver. Eu quero ter meu próprio lugar no mundo. Quero que ninguém nunca mais me olhe como se eu fosse menos.
Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Então, fica atenta. Oportunidades não aparecem todo dia, mas quando surgem, a gente tem que agarrar. As semanas viraram meses. Eu aprendi a lidar com clientes exigentes, a negociar prazos e até a apresentar pequenas soluções em reuniões. Camila, uma colega do setor, se tornou minha amiga e me ajudava a entender o funcionamento interno da empresa. No fundo, algo começava a mudar dentro de mim. Eu não era mais a mulher que saiu da mansão cabisbaixa e com medo. Eu estava me erguendo, ainda que devagar. E, pela primeira vez, via um caminho concreto para chegar onde queria. O que eu não sabia é que, dali em diante, o ritmo dessa mudança iria acelerar de um jeito que eu jamais teria imaginado. Quando fui promovida para o setor de operações, senti como se estivesse entrando num novo mundo. As salas eram mais amplas, as conversas mais sérias e as cobranças mais duras. Não havia espaço para erros. E, sinceramente, isso me assustava. Nos primeiros dias, fiquei mais calada do que nunca, observando tudo, o jeito que os gerentes falavam, como as tarefas eram distribuídas, até a forma como as reuniões começavam e terminavam. Anotava cada detalhe num caderno, como se fosse uma aluna estudando para a prova mais importante da vida. Henrique me chamou no segundo dia para conversar. Isa, aqui é diferente da cafeteria. Disse, apoiando os cotovelos na mesa. É mais pressão, mais responsabilidade. Mas eu acredito que você pode dar conta. Aquelas palavras me alimentaram por semanas. Eu precisava acreditar nelas tanto quanto ele parecia acreditar. No início, minha função era coordenar o fluxo de informações entre as equipes. Isso significava lidar com prazos apertados e, às vezes, resolver crises antes que estourassem. Uma vez, um caminhão com carga importante quebrou na estrada. Eu não tinha a obrigação de agir, mas não consegui ficar parada. Liguei para contatos que nem eram do meu setor, consegui um veículo reserva e garanti que a entrega chegasse no horário. No dia seguinte, Henrique me chamou no escritório. Fiquei sabendo do que você fez ontem. Ele sorriu, orgulhoso. Isso é proatividade. É assim que se cresce aqui. Pouco tempo depois, comecei a ser incluída em reuniões com clientes. No começo, apenas observava, mas aos poucos comecei a dar sugestões. Uma delas, sobre reorganizar rotas para economizar combustível, gerou uma economia significativa para a empresa. Camila, minha amiga de setor, não escondia a admiração. Menina, você nasceu para isso. Nem parece que estava servindo jantar em mansão outro dia. Eu ria, mas no fundo sentia um orgulho imenso. Não porque estivesse abandonando o passado, mas porque estava provando para mim mesma que poderia ocupar qualquer espaço. O trabalho era intenso. Muitas vezes eu saía do escritório depois das 10 da noite. Mas, pela primeira vez, sentia que o esforço estava me levando a algum lugar. Henrique também parecia cada vez mais presente, não apenas como chefe, mas como alguém que queria me ver crescer. Um dia, ele me pediu para acompanhá-lo a uma conferência do setor em outra cidade. Aceitei sem pensar duas vezes. No evento, assistimos a palestras, conhecemos fornecedores e fechamos contratos. Foi ali que percebi o quanto Henrique era respeitado naquele meio. E, mais do que isso, percebi que ele me apresentava para todos como uma das pessoas mais competentes da equipe. Na volta, no carro, ele me perguntou: Você já pensou em liderar um setor? Liderar? Quase engasguei com a palavra. Eu nunca. Você já faz isso, Isa. Só não percebeu. No mês seguinte, veio a promoção oficial. Eu agora era gerente de operações. Meu salário tinha triplicado desde o dia em que entrei na cafeteria. Com isso, consegui ajudar minha tia-avó, reformar a casa dela e até guardar um pouco para o futuro. Mas junto com o reconhecimento, vieram os desafios. Nem todos na empresa ficaram felizes com minha ascensão. Alguns funcionários mais antigos torciam o nariz, murmurando coisas pelas costas. Certa vez, ouvi um deles dizer:
Só pode ser protegida do patrão. Aquilo me feriu, mas aprendi a não responder. Meu foco era o trabalho. Henrique percebeu o clima e me chamou para conversar. Isa, vão falar de você de qualquer jeito. O que importa é que você continue entregando resultados. O resto, o tempo responde. Aos poucos, fui conquistando até os mais resistentes, mostrando que minha posição não era favor, mas mérito. Cada projeto entregue, cada problema resolvido, era uma vitória silenciosa. Com o tempo, Henrique começou a me incluir nas reuniões estratégicas. Nessas conversas, entendi que ele tinha planos muito maiores: expandir a empresa, abrir filiais e investir em novas áreas. Quero gente de confiança ao meu lado, disse ele numa dessas reuniões. E você é uma delas. Eu nunca tinha ouvido algo assim vindo de alguém que comandava tanto. Aquilo não era apenas reconhecimento, era um voto de confiança que mudava tudo. Eu sabia que aquela nova fase estava me preparando para algo maior, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que. E, sem perceber, minha vida estava tomando um rumo que um dia me levaria de volta para onde tudo começou. O convite de Henrique para almoçar naquele dia parecia diferente. Ele estava mais sério que o habitual, olhando para mim como se estivesse prestes a compartilhar um segredo importante. Isa, acho que chegou a hora de você dar um passo ainda maior, disse, depois de alguns minutos de conversa casual. Franzi a testa, curiosa. Maior como? Ele apoiou os cotovelos na mesa e se inclinou levemente. Estou abrindo uma nova empresa. Um braço do nosso grupo, focado em transporte de alto padrão e gestão personalizada para clientes VIP. Quero que você seja minha sócia minoritária. Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. Sócia? Henrique, eu não sei nem por onde começar numa coisa dessas. Você já começou. Ele respondeu com firmeza. Foi você que sugeriu mudanças que aumentaram nosso lucro e reduziram custos. Você tem visão, Isa. O coração batia acelerado. A ideia de ser dona, mesmo que de uma parte pequena de algo tão grande, parecia um sonho distante demais para ser real. Mas, por que eu? Henrique sorriu, como quem já esperava a pergunta. Porque você trabalha com a cabeça e com o coração. E é exatamente isso que eu quero na nova empresa. Nos dias seguintes, mergulhamos em reuniões para definir tudo: nome, identidade visual, estratégias de marketing, seleção de equipe. Eu estava ali, sentada à mesa com empresários experientes, e ninguém me tratava como a nova ou a funcionária que veio do nada. Henrique fazia questão de me apresentar como minha sócia, Isadora. Assinar o contrato foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Ao ver meu nome no documento, percebi que não era apenas um título, era um marco. No início, tudo parecia um turbilhão. Eu estava aprendendo sobre negociações, fechamento de contratos e relacionamento com clientes de alto nível. Houve dias em que saí exausta, achando que não ia conseguir acompanhar, mas aí lembrava de onde tinha saído, e aquilo me dava força. A empresa cresceu rápido. Com a rede de contatos de Henrique e minhas ideias de personalizar serviços, conquistamos clientes fiéis. Começamos a receber convites para eventos empresariais e, nessas ocasiões, eu notava olhares curiosos e comentários como: quem é ela? Cochichavam. Nunca vi antes no mercado. Eu apenas sorria. Era melhor deixar que as pessoas descobrissem pelo trabalho. Depois de um ano, a nova empresa já era referência no setor. Henrique, satisfeito, aumentou minha participação na sociedade como reconhecimento. Foi nessa fase que compramos ações de empresas estratégicas e, numa reunião de conselho, vi um nome que fez meu corpo gelar: Grupo Alencar. Eles eram um dos nossos fornecedores indiretos. Por alguns minutos, fiquei em silêncio, ouvindo as discussões, mas com a mente longe. O destino estava brincando comigo. No final daquela reunião, enquanto caminhava para o estacionamento, Henrique me alcançou. Notei que ficou calada quando falamos do Grupo Alencar. Você os conhece? Trabalhei na casa deles, anos atrás.
respondi, mantendo a voz neutra. Não foi uma boa experiência. Henrique não fez mais perguntas, mas me lançou um olhar que dizia que ele tinha entendido mais do que eu havia dito. Nos meses seguintes, o relacionamento com os Alencar como fornecedores foi se estreitando. Não havia encontros diretos, apenas e-mails e contratos. Mas eu sabia, era questão de tempo até que nossas rotas se cruzassem. O que eu não imaginava era que o próximo passo desse negócio me colocaria de volta, literalmente, no portão da mansão deles. A notícia chegou numa manhã de terça-feira, enquanto eu revisava um contrato com um cliente estrangeiro. Henrique entrou na sala com um jornal dobrado na mão e um brilho curioso nos olhos. Isa, acho que você vai se interessar por isso. Disse, colocando o jornal sobre minha mesa. Na página de negócios, uma manchete me fez prender a respiração. Grupo Alencar vende ativos para cobrir dívidas. E, entre esses ativos, estava a mansão. Fiquei alguns segundos olhando para aquelas palavras, sentindo um misto de surpresa e algo mais profundo. Aquele lugar que um dia me viu cabisbaixa, de uniforme e avental, agora estava à venda. Vai participar da negociação? Henrique perguntou, como se testasse minha reação. Quero comprá-la. Respondi, sem hesitar. Ele arqueou as sobrancelhas, mas não contestou. Apenas disse. Então vamos fazer isso de forma impecável. As semanas seguintes foram intensas. Participei de reuniões discretas com corretores e advogados. Fiz questão de manter meu nome em sigilo até o último momento. Para todos os envolvidos, era apenas uma empresária interessada em adquirir uma propriedade de valor histórico. Quando o contrato foi assinado, senti como se tivesse fechado um ciclo invisível dentro de mim. Eu não estava comprando apenas paredes e teto, estava resgatando uma parte da minha história, e mudando seu final. Decidimos fazer uma reinauguração da mansão, transformando-a no novo endereço da sede social da empresa. Convidei clientes, parceiros e alguns funcionários para uma grande festa de apresentação. A decoração foi escolhida com cuidado, queria luxo, sim, mas também calor humano, algo que aquela casa nunca teve enquanto eu trabalhava lá. No dia do evento, cheguei cedo para supervisionar tudo. Caminhei pelos corredores e toquei as paredes como quem reencontra um velho conhecido. Passei pela cozinha onde tantas vezes lavei pratos até as mãos arderem. Entrei no salão onde a frase "empregada de quinta" tinha sido jogada no ar como veneno. Mas agora, era eu quem mandava ali. Quando os convidados começaram a chegar, mantive a postura profissional, sorrindo e cumprimentando todos. Henrique estava ao meu lado, orgulhoso. Foi então que vi Patrícia. Ela entrou com o mesmo salto alto e o ar arrogante que eu lembrava. Seus olhos percorreram o salão até pararem em mim. Vi a confusão se formar em seu rosto. Primeiro, um olhar de onde já vi essa mulher, depois, o susto do reconhecimento. Ela se aproximou, tentando disfarçar. Isadora. É você? Sim, Patrícia. Respondi com um sorriso sereno. Seja bem-vinda à minha casa. Sua casa? Repetiu, como se a palavra fosse estranha demais para sair da boca dela. Sim. Eu comprei esta mansão há algumas semanas. Agora é a sede da minha empresa. O silêncio dela foi a melhor resposta que eu poderia ter. Vi seus olhos percorrendo o salão como se tentassem assimilar que aquela empregada de quinta era agora anfitriã de um evento que reunia gente de poder e influência. Alguns convidados notaram a cena e se aproximaram, cumprimentando-me e elogiando a festa. Patrícia, constrangida, acabou se afastando. Eu não precisava de mais nada, a minha presença ali já era a resposta. Passei o resto da noite circulando entre os convidados, mas, por dentro, revivia cada detalhe daquele passado. Não com rancor, mas com a consciência de que tudo aquilo tinha me moldado. Quando o evento terminou e as luzes foram apagadas, fiquei sozinha no salão por alguns minutos. Olhei em volta e senti algo que nunca tinha sentido antes: pertencimento. Aquela casa não era mais um símbolo de submissão. Era um troféu silencioso da minha própria superação. Na manhã seguinte à reinauguração, acordei cedo.
O cheiro de café fresco vinha da cozinha, agora minha cozinha, e, pela primeira vez, caminhei pela mansão sem pressa, apenas apreciando cada detalhe. Não era ostentação. Era uma lembrança viva de tudo que precisei enfrentar para chegar ali. Quando entrei no escritório, Henrique estava me esperando com uma pasta de documentos. Temos alguns acertos finais da compra para assinar. Disse, sorrindo. E, tem alguém aqui querendo falar com você. Antes que eu pudesse perguntar, a porta se abriu e Patrícia entrou. Diferente da noite anterior, estava sem maquiagem pesada e com um ar menos arrogante. Isadora, começou, num tom mais baixo do que eu jamais imaginei ouvir dela. Eu queria me desculpar. Pelo que fiz anos atrás. Fiquei em silêncio por alguns segundos, não porque não soubesse o que dizer, mas porque queria sentir o peso daquele momento. Ela, que um dia me expulsou do salão com palavras venenosas, agora estava ali, pedindo perdão. Patrícia, eu não vou mentir. Aquilo doeu. E ficou marcado. Respondi calmamente. Mas aprendi que guardar rancor é carregar um peso que não é meu. Ela assentiu, parecendo aliviada. Minha família perdeu muito nesses últimos anos. Eu também. Acho que finalmente entendi como é estar do outro lado. Poderia ter usado aquele momento para humilhá-la, para devolver na mesma moeda. Mas percebi que o verdadeiro poder não estava em revidar. Estava em escolher como terminar essa história. Patrícia, você não precisa da minha aprovação para seguir em frente. Mas espero que use o que viveu para tratar as pessoas com mais humanidade. Ela agradeceu e foi embora. E, curiosamente, senti que algo se fechava dentro de mim. Nos meses seguintes, transformei a mansão num centro de eventos e em um espaço para treinamentos e palestras voltados para capacitar mulheres que, como eu um dia, foram subestimadas. Fiz parcerias com instituições de ensino, criei programas de bolsas e contratei várias mulheres que precisavam apenas de uma oportunidade para mostrar seu valor. Lembro da primeira turma de alunas entrando no salão principal, olhando para cima, maravilhadas com os lustres e os vitrais. Algumas cochichavam, outras sorriam como se estivessem vivendo um sonho. Eu me vi nelas. Durante um desses eventos, subi ao palco para falar sobre minha trajetória. Olhei para aquela plateia e disse: eu não estou aqui para contar uma história de vingança. Estou aqui para contar uma história de escolha. Um dia, me chamaram de empregada de quinta e acharam que era o fim da minha história. Mas ninguém pode definir o nosso valor, a não ser nós mesmas. As pessoas aplaudiram, algumas com lágrimas nos olhos. E eu senti, com toda a certeza, que estava exatamente onde deveria estar. Henrique continuou sendo meu parceiro nos negócios e um amigo fiel. Ele sempre dizia que minha maior conquista não foi comprar a mansão, mas me tornar alguém que usava o sucesso para abrir portas para outras pessoas. Certa tarde, sentei sozinha no jardim, olhando para a fachada imponente da casa. Pensei na menina que um dia entrou ali para servir e na mulher que agora estava ali para inspirar. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas tinha certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ninguém jamais me faria sentir invisível de novo. O passado havia me moldado, mas não me definia. O presente era meu. E o futuro, o futuro estava aberto, esperando por mim. Porque no fim, a maior vitória não é voltar como dona da mansão. É voltar como dona de si mesma. Isadora mostrou que a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de anos, e, às vezes, de uma forma que ninguém espera. O que começou como um episódio doloroso de humilhação se transformou em um caminho de superação, conquista e, acima de tudo, dignidade. Ela voltou à mansão não para se vingar, mas para provar que o verdadeiro poder está em escolher como terminar a própria história. Hoje, ela é um exemplo vivo de que cada ferida pode virar força, e que quem foi subestimado pode, um dia, surpreender o mundo. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal para acompanhar outras narrativas tão emocionantes quanto esta. Aqui, cada vídeo traz lições de vida, momentos de superação e histórias que mostram o verdadeiro valor das pessoas.
Ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessas jornadas inspiradoras.